de coisa. Bom, mas a gente vai ver que com relação à infecção viral, quase metade da aula é sobre família herpes. Então, família herpes é extremamente importante aí, a infecção viral. E normalmente, os vírus da família herpes, eles são divididos em grupos de acordo com as suas similaridades. Ou seja, o tipo de célula que eles infectam, o tipo de infecção que eles causam e o local onde eles causam latência, né? Então, o grupo alfa é o grupo que a gente vê com mais frequência. Então, são aqueles vírus que infectam células epiteliais, então causam lesões de pele, de mucosa, lesões vesiculares e normalmente fazem latência em gânglio sensitivo nervoso. Então, a gente tem o herpes simples tipo 1, tipo 2 e o varicela zoster, que é o tipo 3. O grupo gama, ele é importante pra gente porque são os vírus da família herpes associados a neoplasias malignas, né? Então, infectam células de origem hematopoética, levam elas à proliferação e fazem latências nelas próprias. Então, a gente tem o HHV4, que é o Epstein-Barr, o EBV, e o HHV8, que é o do sarcoma de Kaposi, que a gente falou ainda agora, né? Então, o grupo alfa é o grupo que a gente vê com mais frequência. Então, são essas lesões que causam lesões vesiculares, que ficam lá no gânglio sensitivo nervoso, latente. E a grande questão com relação à infecção viral é que a gente não tem nenhuma medicação que seja viricida, né? A maior parte das medicações que a gente tem, elas diminuem a replicação e dão mais chance para o sistema imunológico. Então, o restabelecimento de infecção viral depende muito da resposta imunológica do paciente. Então, indivíduos imunossuprimidos, mais velhos ou muito novos podem ter uma morbidade e mortalidade maior. Então, o herpes simples é aquele que a gente vê com maior frequência, né? Então, começam com lesões vesiculares, essa lesão estoura, lá por volta do 4º, 5º dia vai formar crosta e costumam ir embora sem causar cicatriz, né? Então, os vírus herpes são vírus altamente prevalentes na população. 90% de nós tem a mais completa fauna de vírus herpes dentro de si, né? Então, a gente tem diversas cepas de vírus herpes, mas na maior parte das vezes, os vírus herpes, eles costumam ter infecção primária assintomática. Então, muitos de nós têm aí o baile todo e nunca teve manifestação de nenhum deles, né? Então, a maioria tem essa característica de ser assintomática na primeira infecção. Então, passa via gotícula respiratória, contato com objeto, então brinquedo, talher, né? Então passam de um indivíduo para o outro. E antigamente a gente achava que o vírus precisava encontrar uma barreira aberta para ele entrar e infectar. Hoje a gente sabe que ele entra em pele e mucosa íntegra, entra e vai lá para o gânglio sensitivo nervoso, fica lá esperando para ser reativado. Então, com relação aos herpes simples, a gente tem o tipo 1 e o tipo 2. São vírus similares entre si, né? Mas normalmente eles têm uma diferença com relação ao local onde eles costumam causar infecção com mais facilidade. Então, o tipo 1 da cintura para cima e o tipo 2 da cintura para baixo. Então, herpes ocular, bucal, costuma ser do tipo 1 da cintura para baixo. Ano genital do tipo 2, embora a gente possa ir eventualmente, principalmente paciente HIV positivo ou prática sexual, ter uma mistura aí desses dois. Então, normalmente, com relação ao herpes simples do tipo 1, o herpes de boca, né, ele costuma ter latência em gânglio trigeminal, fica lá esperando para vir a ser acordado. Então, gente, o que acontece em 90% dos casos no herpes simples é que você contrai o herpes simples e não tem nenhum sintoma. Você nem sabe que contraiu o vírus herpes simples, né? Ele vai logo para o gânglio e fica lá dormindo. E aí pode vir a ser reativado ou não, só 30% das pessoas têm reativação de vírus herpes, né? E vir a causar herpes dentro de boca. Então, lembrando, a forma mais comum de infecção primária do herpes simples é assintomática. Contrai e não tem sintoma nenhum e o vírus vai lá para a latência. Em 10% dos casos, o indivíduo vai ter algum sintoma. Na forma sintomática, o mais comum é a gengiva-estomatite herpética primária, que é o que o nome diz, né? Um quadro principalmente gengival, mas que se espalha por toda a mucosa oral, causada pela herpes na infecção primária. Então isso acontece principalmente em crianças, né, que ainda estão desenvolvendo o sistema imunológico, aí tem contato com o vírus,
o sistema imunológico não está muito bom e aí desenvolve, então, sintomas. Que sintomas? Os mesmos. As vesículas, que dentro da boca vão estourar muito rápido, né? Então vão ficar essa área de erosão. Um quadro gengival intenso, extremamente doloroso, geralmente associado à febre, dificuldade de se alimentar e que vão desaparecer independente de tratamento. Bom, independente de ter tido sintoma ou não, você contraiu o vírus herpes, ele foi lá para o gânglio sensitivo nervoso e fica lá esperando ser reativado. O que reativa vírus herpes simples? Qualquer porcaria. Então, a véspera de prova, tô estressado, vírus herpes. Sol, vírus herpes. O crush me deu um bolo, vírus herpes. Qualquer coisa, tá ventando mais forte para a esquerda, vírus herpes. Então, qualquer coisa, o trombadinha lá escondeu a carteira, vírus herpes. Então, qualquer coisa que mexe com a resposta imunológica local pode reativar o vírus herpes. Então, em 70% dos casos, o que a gente vai ver em boca é herpes labial, né? O herpes intraoral é menos comum. Agora, uma coisa importantíssima é que, em paciente imunocompetente, o herpes intraoral, ele é restrito à mucosa ceratinizada. Grifem isso aí. Palato duro e gengiva, né? Então, normalmente, de 6 horas até um dia antes do paciente desenvolver a lesão de herpes, ele tem um pródromo, uma coceira, uma ardência, e aí então vem a lesão propriamente dita, né? O herpes, ele é igual ao vinho, né? Ele costuma melhorar com o tempo, né? Então, à medida que a gente vai ficando mais velho, o número de recidivas diminui. Então, é uma das poucas coisas que melhoram com a idade, né? É vinho e herpes, o resto tudo é só ladeira abaixo. Então a gente vai ver que o local da reativação, então o que acontece com o vírus herpes? O momento em que ele acorda e que ele começa a replicar lá no gânglio para vir causar a lesão é o momento do pródromo. Aí o paciente desenvolve coceira, choque, ardência, e aí vem as lesões propriamente ditas. Então, normalmente é o mesmo local, né? Ele não vai ficar pulando para galhos muito distantes. E aí aquela lesão começa vermelhinha, faz uma vesícula clara, aquela vesícula estoura, e lá pelo 4º, 5º dia aquilo vai embora sem deixar cicatriz. Dentro de boca é que a coisa é um pouco mais complicada, né? Porque o princípio é o mesmo da gengiva-estomatite herpética primária. O que vai acontecer com a vesícula? Estourar rápido, né? Então a gente vai ver essas áreas de erosão que podem ir se somando e formando áreas maiores, né? Lesões maiores à medida que vão se somando. Então o diagnóstico do herpes normalmente é olhar e ver, né? Exame clínico, principalmente o labial. O intraoral é que é um pouquinho mais complicado, então a gente pode procurar pela citopatologia, onde a gente vai ver as células de Tesancke, que são essas células com o núcleo amoldado, né? Essa célula que parece que tem um núcleo gigante, mas que na verdade são vários núcleos juntos, é uma célula multinucleada com esses vários núcleos juntos. Então isso é característica do alfa, não é só do simples, o zoster também tem o mesmo aspecto. Panarício herpético. Então isso aí era mais comum em profissional de saúde antigamente, né, que não usava luva, aí colocava o dedo e ficava com a infecção. Hoje em dia é mais em criança, né, que mexe com a lesão e aí desenvolve a lesão na ponta do dedo. A mesma lesão, a vesículazinha clara, só que no dedo pode deixar parestesia ou então cicatriz, né? Coisa que na boca geralmente não deixa. Então, diagnóstico diferencial da gengiva-estomatite herpética primária. Agum, a herpangina, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o diagnóstico mais importante aí de herpes é a ulceração aftosa recorrente, né? Aquele quadro de aftas recorrentes. É aí que vem aquela coisa da localização, né? O herpes normalmente é mucosa ceratinizada. As aftas normalmente mucosa não ceratinizada. Então a localização ajuda aí no diagnóstico diferencial. Por isso que é importante a gente atentar para esse local. Então, tratamento. Gente, lembrando que depois de 48 horas que o negócio já começou, tudo que tinha para replicar do vírus já replicou.
né? Então não adianta mais a gente usar um antiviral. Então a vantagem da gente usar um antiviral é principalmente no início, né? A gengivite estomatite herpética primária, por ser uma doença da infância, ela é tratada como infecções virais da infância, ou seja, tratamento de suporte. A gente não faz nenhum antiviral, só antipirético, analgésico para dar um conforto, às vezes anestésico para a criança conseguir se alimentar melhor, né? E uma preocupação grande que se tem com infecção viral é prevenir infecção oportunista, né? Então é muito comum o médico mandar limpar com nistatina ou com clorexidina para evitar a cândida ou infecção secundária que vai atrasar a recuperação. Varicela zoster. Então, como a gente já falou, a maioria dos vírus herpes, eles têm por característica ter a infecção primária assintomática, com exceção do varicela zoster. O varicela zoster tem esse nome porque na infecção primária ele causa varicela, a catapora. O vírus vai para a latência e depois pode vir a causar o zoster, ou zona, ou cobreiro. Então, ele causa a infecção primária sintomática, que é a catapora, né? Então a gente vai ver que ele passa da mesma forma, gotícula respiratória, contato com objeto, contato com a lesão. É uma doença da infância e as lesões são as mesmas, né? A área vermelha forma a vesícula clara, aquilo estoura, forma uma crosta e depois vai embora. A grande diferença aqui da catapora é aquela história de vó, né? Não tem aquela história de que a primeira lesão da catapora sempre deixa cicatriz? Por quê? Porque as lesões da catapora coçam, né? E geralmente quando aparece a primeira lesão, você ainda não sabe que é catapora. Aí você coça, fere, infecta secundariamente e aí acaba fazendo cicatriz por causa da infecção secundária. Depois você já tá uma bolha humana, roxo de banho de permanganato, você já sabe que não é para coçar e aí a chance disso aí diminui muito, né? Então a gente vai ver que, olha que coisa romântica. A lesão começa com a área vermelha, depois o momento mais bucólico, mais romântico, que é a gota de orvalho na pétala de rosa. Já temos a bolha, mas ainda temos a área de eritema. Depois a gota de orvalho vai-se com o cair da noite e o indivíduo fica uma crosta só. Quando ele passa, então, para de transmitir para os demais. Então a grande questão dessas infecções da infância é que pelo menos 2 dias antes do remelento ter a primeira lesão, ele já está passando para todos os outros trombadinhas do crime organizado. Então não adianta querer matar a professora, porque antes dele ter a primeira lesão, ele já contaminou o bairro inteiro. Então isso é que é característico de infecção viral da infância. Então, antes da primeira lesão, antes da gota de orvalho, ele já dizimou o jardim inteiro, já passou para todo mundo. Então, as manifestações orais são comuns, né? Não tem nenhum nome específico e é a mesma coisa. A vesícula aqui dentro de boca vai estourar rápido, né? Na pele a gente ainda consegue ver a vesícula, mas dentro de boca vai estourar rápido, vai ficar com aquela áreazinha de ulceração. Mas normalmente na catapora a lesão bucal não dói. Então, a maior parte das pessoas nem percebe que tem lesão dentro da boca. Bom, aí o indivíduo teve a catapora na infância. Curou-se da catapora, o varicela zoster vai escolher um gânglio sensitivo para dormir, né? E normalmente é o gânglio da espinha dorsal. Por isso que normalmente o zoster acontece no abdômen ou na região das costas, né? Então ele vai lá para o gânglio e fica lá até vir a ser reativado, né? Diferente do que acontece no herpes simples, que qualquer coisinha reativa, o herpes zoster não. Para o herpes zoster, para o gigante acordar, tem que ter um barulho forte. Então, assim, tem que ser uma imunossupressão importante. Uma vez eu estava dando aula para o intensivo da Marinha e a menina falou assim, quando eu me separei, meu ex-marido teve herpes zoster. Falei, volta porque era amor verdadeiro. Se fosse herpes simples, podia ser o crush. Mas se é herpes zoster, volta porque é o amor de uma vida. Então você precisa de uma
imunossupressão importante para ter o herpes zoster, né? Então, por isso que normalmente é mais comum em idosos. Já tem doenças de base, né? Já tem uma tendência à imunossupressão mais importante. Então, gente, não é qualquer imunossupressão. Você não é Cadar, não é Marinha que vai dar zoster em ninguém, né? Então precisa realmente de uma coisa mais importante para a gente ter herpes zoster. Acreditem em mim, se eu não tive zoster com imposto de renda, é porque precisa de uma coisa realmente importante para ter herpes zoster. A grande vantagem é que o herpes zoster, ele costuma ter reativação uma vez só. Mas o paciente pode lembrar dela para o resto da vida, né? Devido às sequelas. Então, não só o herpes zoster é mais difícil de ser acordado, como quando ele acontece, ele é muito mais agressivo, né? Então, para vocês terem uma ideia, ele é tão agressivo que ele, quando reativa, ele destrói o caminho, por isso que ele não consegue voltar. E nessa destruição do caminho, o paciente tem uma dor forte, né? Então ele pode achar que está infartando, ele pode achar que está com pedra no rim, que está com neuralgia do trigêmeo, então ele tem uma dor forte antes de desenvolver as lesões propriamente ditas. Que lesões? As mesmas, as vesículas que vão estourar, mas que no caso do zoster pode deixar cicatriz. Uma coisa muito importante do zoster é que ele respeita a linha média. Ele respeita a linha média e ele só acontece naquele dermátomo, naquele pedacinho de tecido que era inervado pelo gânglio onde ele estava latente, né? Então ele tem uma dor forte, um pródromo forte e aí depois desenvolve as lesões propriamente ditas. Então aqui, por exemplo, a gente vê no ramo oftalmo. Quando que o zoster vai reativar no trigêmeo? Quando for da família de dentista, né? Minha mãe, por exemplo, teve reativação do trigêmeo. Então, quando for da família de dentista, vai ter reativação do trigêmeo. Então, normalmente, o zoster, ele é praticamente uma aula de anatomia, né? Ele pega todo o ramo, então olha lá, pega o alveolar inferior inteiro, pega o oftálmico inteiro, sempre com distribuição unilateral. Então isso é característica do zoster, ele pega o ramo todo, você vê bonitinho o desenho da ramificação do paciente. Então ele tem essa característica. Do lado de fora é mais fácil ver a vesícula, na boca a mesma coisa. A gente vai ver a área de eritema, a área de erosão pela vesícula ter estourado. Qual é o problema do zoster? O problema do zoster é que nessa destruição do nervo que ele causa, ele pode causar parestesia, paralisia, necrose de dente, né? Só que a sequela mais comum do zoster é a neuralgia pós-herpética. Então o zoster ele é muito mais agressivo do que o herpes simples, por isso que é importante tomar a vacina aí para o zoster. Uma das formas mais difíceis de diagnosticar é o chamado zoster Zinni-Herpet. O que é isso? Exatamente o que o nome diz. É o zoster sem as lesões características do zoster, ou seja, o paciente pode ter a dor intensa, pode ter a sequela, mas ele não vai ter as vesículas. Então, normalmente, sempre que a gente tem uma dor forte, que parece uma neuralgia, a gente faz sorologia para saber se não é zoster, né? Porque pode ser um zoster Zinni-Herpet. O que é a neuralgia? E, gente, esses zoster Zinni-Herpet é muito comum. Eu estava dando aula no curso de farmaco, acho que foi ano passado. Estava dando aula de farmaco e aí, para dentista, né? E aí, sei lá, não me lembro mesmo por que eu falei de zoster. Sei lá, por que eu falei? Ah, não, eu não falei de zoster. Eu falei de tratamento de neuralgia. Você estava falando de farmacologia da dor. Aí uma menina falou que ela estava fazendo uma medicação porque ela tinha neuralgia do trigêmeo. Falei, você tem o quê? Ela falou neuralgia do trigêmeo. Tipo, falei, mas como é que é essa dor? Falei, você tem neuralgia do trigêmeo, você tem zoster Zinni-Herpet. Eu falei, você tá brincando? Eu falei, não, vou fazer o pedido aqui do exame. 2 dias depois ela me respondeu. Eu falei, é zoster. Fez a ciclovir, melhorou, parou de ser tratada como neuralgia pós-herpética. Então isso aí, como neuralgia do trigêmeo. Então o zoster Zinni-Herpet está cada vez mais comum, né? Então assim, gente, sempre que achar que é uma dor ou uma paralisia, faz exame sorológico para zoster. Então a neuralgia pós-herpética
ela é essa dor que dura mais de um mês depois que o episódio de zoster foi embora, né? A maioria passa em até 2 meses, mas algumas persistem por anos, né? Tem pessoas que se suicidam porque ficam com neuralgia por 10, 15 anos por causa de zoster. Dependendo dos locais onde o zoster acontece, a gente tem alguns tipos de síndrome, né? E uma delas é a síndrome de Hansen-Hunt. A síndrome de Hansen-Hunt é quando a gente tem um acometimento dos nervos facial e auditivo. Então, o paciente vai ter alguma alteração auditiva, às vezes zumbido, às vezes perda da acuidade, vai ter a paralisia facial e na área inervada ele vai ter o quê? As lesões características do zoster, né? A vesícula, que vai estourar, que vai formar crosta e que depois vai embora. Então, diagnóstico diferencial das lesões intraorais. Da catapora, principalmente a gengiva-estomatite herpética primária. Qual é a principal diferença? A catapora não dói, né? Do herpes simples dói pra caramba. Principal diferença do zoster dentro de boca? Herpes simples. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que o zoster é muito mais intenso, dura muito mais, respeita a linha média, né? Dá uma única vez e pode deixar sequela. Cara, eu vou pegar água, que eu vou beber água, porque essa vacina tá acabando comigo. Peraí, eu tô te falando, tô ficando pior. Neville com a Lolianina, ele tá chegando daqui a 15 dias. Vai tirar outras fotos. Vírus Epstein-Barr. O que eu falei, gente? Eu falei tudo? Não, né? Falei não. Falou. Sim. Falou. Tratamento da catapora, tratamento de suporte, tratamento do zoster, a ciclovir. Então, um dos tipos aí de vírus herpes que também cai bastante em concurso, agora já do grupo gama, é o vírus Epstein-Barr, né? Então, o que costuma cair do vírus Epstein-Barr? Grifem aí, mononucleose infecciosa e leucoplasia pilosa, né? Então, na verdade, o vírus Epstein-Barr ele causa duas lesões benignas, duas doenças benignas, que é a mono e a leucoplasia pilosa, e duas malignas, né, que é o carcinoma nasofaríngeo e o linfoma de Burkitt. Então, mononucleose infecciosa. O vírus Epstein-Barr, como um bom vírus herpes, ele tem a mesma característica, né? Normalmente ele infecta o indivíduo e é totalmente assintomático, né? 90% de nós tem Epstein-Barr e muitos de nós nenhum de nós, a maioria, não teve nenhum tipo de sintoma quando contraiu o vírus Epstein-Barr. Então, em 90% dos casos, você contrai Epstein-Barr e nem sabe que contraiu o vírus Epstein-Barr, né? Mas em 10% dos casos, você pode ter sintoma e a forma sintomática mais comum é a mononucleose infecciosa, né? Então, a mononucleose infecciosa, ela tá para o Epstein-Barr da mesma forma que a gengiva-estomatite herpética primária tá para o herpes simples, né? A sintomática mais comum. Só que a mononucleose infecciosa, ela é conhecida como doença do beijo. Por quê? O Epstein-Barr reside no tecido linfático de orofaringe, ele passa pela saliva, né? Então ele passa pelo beijo. E normalmente a mononucleose infecciosa, ela aparece como uma simples dor de garganta. O paciente tem uma dor de garganta, febre, linfadenopatia e é, na verdade, a prima infecção do vírus Epstein-Barr, né? Quanto mais novo o paciente, mais sequela. Então, esses sim podem ter hepato, esplenomegalia. Mas a maior parte vai ser um curso de dor de garganta com linfadenopatia, né? Então, a mononucleose tem essa característica. Grifem isso aqui que são mais importantes para concurso. Para concurso, né? Porque na prática a gente só vê petequias no palato em 1/4 dos pacientes e normalmente são transitórias, né? Mas o que é pedido de mononucleose infecciosa é justamente essa dor de garganta com a petequia no palato. Então o paciente tem um quadro de dor de garganta, apresenta as petequias palatinas e o teste laboratorial para o diagnóstico, grifem aí, é o teste de Paul Bunel.
que é o teste do anticorpo heterófilo. Aí o que acontece? Você colhe então o sangue do paciente, plaqueia ali, e aí e joga o anticorpo. Se o anticorpo encontrar o Epstein-Barr, ele aglutina, né? Que é o teste de Paul-Bunel positivo. Então ele faz como se fosse um coágulo. A questão é, EBV não responde à ciclovir, né? Então a gente tem que esperar aí a resposta imunológica do paciente, pode demorar um pouquinho. Leucoplasia pilosa oral. Sem dúvida nenhuma, isso aí é o que mais cai de Epstein-Barr em concurso. Então, a leucoplasia pilosa, gente, ela foi um marco da era AIDS, né? Então, no final da década de 70, início da década de 80, o paciente apresentava uma leucoplasia pilosa e era diagnosticado com vírus HIV, né? Então, nesse primeiro momento aí, a leucoplasia pilosa ela teve uma importância muito grande, que era de marcador diagnóstico, né? Você achava e descobria que o paciente era HIV positivo. Hoje em dia, a gente costuma descobrir que o paciente tem HIV muito antes dele desenvolver a leucoplasia pilosa, né? E aí, normalmente, ele já faz a medicação. Então, a leucoplasia pilosa, ela perdeu um pouco esse papel diagnóstico, mas ela adquiriu um papel muito mais importante, que é o de marcador prognóstico. Por quê? A leucoplasia pilosa, né, que hoje em dia a gente não vê francamente pilosa, né, bilateral, de língua, porque hoje o paciente faz coquetel, ela é um marcador de fase do vírus HIV. Então, o paciente começa a tomar o coquetel. Se ele abre um quadro de leucoplasia pilosa, é hora de trocar o coquetel, porque ele adquiriu resistência, né? Então, hoje a leucoplasia pilosa oral e a candidíase tem esse importante papel aí no controle do HIV. Se o paciente faz coquetel e desenvolve uma das duas, é porque tem que trocar o esquema terapêutico, né? Então, tem uma importância muito grande. Ele faz o coquetel e a lesão desaparece. O linfoma de Burkitt, ele é uma lesão maligna, foi a primeira lesão maligna, na verdade, do EBV, foi por ele que o EBV foi descoberto. E o linfoma de Burkitt, ele afeta ossos gnáticos, né, mandíbula e maxila de crianças. E foi conhecido inicialmente na África, quase que dizimando as crianças da África, né? E existia aquela massa associada ao dente, mobilidade dentária, como se os dentes estivessem flutuando ali dentro, e um prognóstico muito ruim, né, do paciente. Então, aumento de volume, massa intraoral e mortalidade muito grande desses indivíduos. Hoje em dia, com o avanço da quimioterapia, o prognóstico melhorou bastante, né, mas existia essa preocupação aí com o linfoma de Burkitt. A gente falou de outros linfomas hoje, né? De outras células associadas ao linfoma. O aspecto histológico do linfoma de Burkitt é muito característico e romântico. Por isso cai em concurso. Tudo que é romântico cai, né? O cisto dos namorados nasopalatino cai. A pétala de rosa na gota de orvalho, ao contrário. No caso, a gota de orvalho na pétala de rosa cai. Vocês veem que eu, como romantista, tô péssima. O céu estrelado do linfoma de Burkitt cai. Então você imagina você com um naso palatino assistindo um linfoma de Burkitt com uma lesão cutânea de catapora, nada mais romântico, né? O céu estrelado, o coração e a gota de orvalho na pétala de rosa. Então, olha lá, de acordo com o Reguese, o vírus Epstein-Barr tem sido associado a pontinho, pontinho. Não sei, acho que não tá aqui. E aí, meu povo? Linfoma de Burkitt. Doença sintomática com infecção resultante da exposição ao Epstein-Barr, que usualmente... Olha como a Marinha é, olha. Doença sintomática com infecção resultante da exposição ao vírus Epstein-Barr, a qual ocorre usualmente pelo contato íntimo. Na sua forma clássica, em adultos jovens pode levar a fadiga prodrômica, mal-estar, anorexia, febre alta, 2 a 14 dias.
linfonodos aumentados simétricos sensíveis, manifestações orais do tipo peteca, gengivite ulcerativa necrosante. O que é isso aí? Mononucleose. Para marinho, o beijo é um contato muito íntimo, né? Então, para vocês verem como é a marinha, né? Contato muito íntimo, né? Então, você vê que coisa fantástica. Você já pensando em HIV? Não, doença do beijo, né? Citomegalovírus. Então, o citomegalo, ele é o mais diferente aí dos vírus herpes pela forma de transmissão, né? A gente viu que os vírus herpes passavam via saliva, contato com a lesão. O citomegalo, ele tem transmissão parenteral, né? Então, igual HIV, sangue, materno-fetal, via sexual, contato íntimo de verdade, né? E também a citomegalovirose, ela lembra uma dor de garganta. Então, dependendo do quão íntimo foi o seu contato, uma dor de garganta pode ser mononucleose ou pode ser citomegalovirose, né? Então, dependendo do currículo do que você fez no carnaval passado, você pode pegar uma mononucleose ou uma citomegalovirose. Então, normalmente, o princípio é o mesmo, né? Em pacientes imunocompetentes, nada, ou uma simples dor de garganta. A grande preocupação de citomegalovirose é paciente HIV positivo. Por quê? Paciente HIV positivo pode ter encefalite, pode ter corioretinite, pode ter pneumonia, gastroenterite, pode morrer, né, por citomegalovirose. Dentro de boca, o que é importante de citomegalovirose? Grifem aí, úlceras crônicas. Frequentemente, o citomegalo se une ao herpes simples e faz uma cratera no paciente. Não é nem úlcera, é cratera, né? Então, como se tivesse engolido ali uma granada. Então, uma úlcera extremamente profunda, de difícil tratamento. Então, úlceras de difícil tratamento, a gente sempre pensa em CMV, né? Então, citomegalo causa úlcera com certa frequência. Histologicamente, o que a citomegalovirose tem? Como o nome já diz, citomegalovírus. Ele entra na célula e causa citomegalia. E fica com essa binucleação, né? Com aspecto de olhos de coruja ou doráceo da turma da Mônica, né? Então tem esse aspecto aí de citomegalovirose. Então, em pacientes imunocompetentes, remissão espontânea. Em pacientes HIV, ganciclovir e foscarnet. Saindo do vírus herpes, a gente vai entrar agora nas enteroviroses. O que cai em concurso de enterovirose? O que cai em concurso de enterovirose é justamente o diagnóstico diferencial com infecção por herpes. As enteroviroses lembram a infecção por herpes. Então, por isso, a forma mais comum de enterovirose é chamada de herpangina, porque lembra herpes, né? Só que as enteroviroses, elas têm uma transmissão orofecal, causada pelos vírus Coxsackie. Então, a herpangina, ela acontece em crianças. Ela lembra o herpes, então são lesões vesiculares, né, que estouram rápido. O que mata as questões de herpangina para concurso? Grifem aí. As lesões estão confinadas ao terço posterior da boca. Então, só a região de palato mole, pilar amidaliano, que tem as lesões. Diferente da gengiva estomatite herpética primária, que pega o quê? A boca toda, né? Então, aqui a gente vai ter a lesão confinada no terço posterior. Então, falou que está confinada ao terço posterior, é herpangina. Já a doença das mãos, pés e boca, também é uma forma de enterovirose de Coxsackie, mas aqui as lesões não estão mais confinadas no terço posterior. Elas podem pegar a boca inteira, igualzinho à gengiva estomatite herpética primária. Mas como o nome já diz, além das lesões na boca, o paciente tem lesão aonde? Nas mãos, nos pés e na bunda, mas não ia ficar muito bonito botar no nome, né? Então ficou doença das mãos, pés e boca. Então aqui a grande diferença da enterovirose
para a lesão do herpes é justamente a boca pode ter lesão disseminada, pilar posterior, língua, lábio, gengiva, igual a gengiva estomatite. Mas o paciente vai ter lesão no pé, mesma vesículazinha, e na mão, a vesículazinha que estoura, e normalmente nas nádegas. Então, é isso que diferencia das lesões de herpes, né? Que não tem manifestação cutânea. Ah, é muito comum. O que é creche? Incubadora de infecção, né? Então, é isso que é creche, incubadora. Você pode ver, a criança que fica em casa com babá, ela tem muito menos infecção do que quando você coloca na creche. Coloca na creche, é maravilhoso, né? Porque a criança está sempre faltando, a tia tem menos gente para cuidar, é maravilhoso. Né? Então a criança não pode ir, porque com febre não aceita, né? Com febre não pode mandar para creche. Pois é. E agora tem que dar testado para voltar. Ah, é? Meu sobrinho já teve rosácea, já teve mão, pé e boca, já teve... Maravilhoso. Isso é Acho que ele maravilhoso. fica uma semana na creche, 2 em casa, uma semana na creche, 2 em casa. Toda vez um amiguinho pega o negócio, ele pega o negócio. Mas isso é Acho que ele maravilhoso. deve pegar, lamber uma cara. Claro que lambe, óbvio. Claro, gente. Criança gosta de lamber, é fase oral. Não, sério mesmo. Essa fase de infecção é fase oral. Elas não botam a língua na tomada? Na casa nem fita crepe, todos os protetores. Gente, criança. E você sabe, né, que no primeiro ano ele vai ter no mínimo celotite, uma pneumonia, febre, gato. Fato. Mas é importante, você sabe, né? Tem que pegar mesmo. Tem que pegar, porque isso faz parte do aprendizado imunológico da criança. Quanto mais pereba ela pegar nessa fase, melhor. Sério mesmo. Agora fala de brincadeira. Quanto mais pereba pegar... É ruim pra mãe, que não tem folga, né? Por isso que é bom ser aeronáutico. Que aí o filho tá doente, você não vai... Porque no consultório você não vai, você não ganha, né? Então, por isso que é bom você ter o seu emprego público.